Caso 8, construir o gráfico de f de x, módulo de f de x. Considerar o caso particular de uma função que tem esse aspecto. Aqui, para fixar ideias, vamos chamar g de x da função cuja lei é módulo da f de x. Bom, aqui é bem direto o procedimento, né? Se a gente pegar um x igual a p, o g de p é o módulo da f de p. Então, neste exemplo aqui, pelo exemplo que a gente está dando da f de x, em p, o f de p é positivo, que seria essa distância. Logo, o g de p, como é módulo de f de p, ele coincide com f de p. Então, este ponto aqui também estaria no gráfico da g. Analogamente, se você for pegando todos os pontos do gráfico da f cuja imagem é positiva, a gente vai ver que esses pontos também vão fazer parte do gráfico da g, ou seja, todo esse ramo aqui constituiria pontos do gráfico da g de x, que é o módulo da f de x. Agora observa que se a gente considerar agora alguns pontos no domínio da f, onde f de x é negativo, nesse caso aqui, f de q é negativo. Neste caso, a g de q ela teria por valor o f de q. Mas neste exemplo, f de q é negativo. Então, o módulo de f de q é menos f de q, pois esta quantidade aqui, em particular, é negativa. Aqui, ó, voltando ao exemplo anterior, f de p era positiva. Então, módulo de uma quantidade positiva é f de p. Então, se P é tal que f de P é positivo, G de P é f de P. Neste caso, onde Q é um valor onde f de Q é negativo, o G de Q é o oposto deste valor. Então, o G de Q seria esse valor mais positivo. Então, daria um ponto aqui. Analogamente, um ponto aqui seria um ponto U. O f de u é negativo, então g de u é menos f de u. Então, daria um ponto aqui em cima, mais ou menos nessa distância aqui. Então, fazendo esses pontos aqui, você nota que você obteria todos os pontos nesta faixa, nessa parte do gráfico da f, iriam dar aqui. Ou seja, como é que a gente obtém o gráfico do módulo de uma f de x? Basta você olhar no gráfico da f de x, quais são os pontos do gráfico da f que tem uma ordenada negativa. Então, estes pontos, você faz uma reflexão deles em relação ao eixo x. Este ponto vem para cá, este vem para cá. E obtém, então, em vermelho aqui no caso, o gráfico de módulo de f de x. Então, outro exemplo que a gente pode considerar, poderíamos pensar, pegar aqui a função tipo cosseno de por exemplo, só alguns pontos aqui, né? Vou fazer o gráfico do cosseno nesta faixa de menos 2π a 2π. Então, a gente teria essa parte aqui, dá 1, menos 1, que volta a 0. Bom, isto aqui seria f de x cosseno de x. Para obter o gráfico de módulo de f de x, neste caso, usa essa
esta análise feita anteriormente. Repete esta análise aqui, aqui. Ou seja, o gráfico de módulo de f de x, ele coincide com o gráfico da f quando a f de x é positiva. Então, essa parte aqui, ela coincide. Esta aqui também. Bem como esta aqui. A parte onde a f é negativa, a gente toma o oposto dela, que equivale a você, neste caso, fazer uma reflexão em relação ao eixo x. Então, esta parte do gráfico da f, no gráfico de módulo da f, ela vem aqui em cima. Igualmente para este caso. Então, o gráfico da módulo do f de x seria essa parte vermelha aqui.